Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós sempre nos sentimos indignos e incapazes, mas é exatamente isto que o Senhor é em relação ao homem, ou o homem é em relação ao Senhor. É indigno e é incapaz. E te agradecemos porque o Senhor, sendo tão grande, sendo tão poderoso, o Senhor tem vindo e feito morada em nós, tido companheirismo conosco, amado a nós primeiro do que nós amarmos ao Senhor. E te agradecemos por esta grandeza, por estas maravilhas, e é por isso que estamos nesta manhã diante do Senhor, pedindo que mais uma vez o Senhor possa falar através da mensagem do irmão Brana, através de nós, não olhando para a nossa indignidade, mas olhando para a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. É no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui nesta manhã. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem assentar-se. Nós não entendemos muitas vezes o que é que Deus faz na vida nossa. A gente nasce ignorando tudo, né? Não há ninguém que tenha lembrança do dia que nasceu. A minha primeira lembrança é de 3 anos. Determinada coisa ficou marcante. O casamento de uma tia, eu nunca tinha visto aquilo. Se tinha visto aquilo, eu não me lembrava. Mas a forma em que foi abatido os animais, né? Leitoas, porcos. E depois a forma em que o bolo ficou sobre a mesa, aquilo marcou. E eu fui olhar, eu tinha 3 anos e alguns meses quando aconteceu o casamento daquela tia. Mas nós viemos completamente ignorantes a este mundo, ao ponto de nós não termos a menor noção de nenhum perigo e não fugirmos dos perigos, enquanto que a maioria dos animais já nasce tendo medo, tendo consciência do perigo e corre. Mas Deus sabe os nossos caminhos e nos guia por eles. E feliz é o homem, é a mulher, que deixa ser guiado por Deus. Porque a maioria não são guiados por Deus. São guiados por Satanás. Não é uma sugestão, não. É uma realidade. São guiados por Satanás e vão até a sepultura sob a direção plena de Satanás. Mas o Filho de Deus, em determinado tempo, ele pode parecer estar sendo guiado por Satanás. Mas Deus está vigiando ele, né? Deus está vigiando ele. Eu estava ouvindo há pouco um hino, e aquele hino falava sobre vários homens da Bíblia que Deus perdeu a forma. Deve ser um hino nosso, né? De gente nossa. Porque foi o irmão Brana a primeira pessoa que eu ouvi usar essa expressão a respeito do irmão Neva. Ele disse: Deus fez o irmão Neva e jogou a forma fora, porque esse é exclusivo. E aquela pessoa cantando falou sobre José, um escravo. Mas ele era um escravo temporariamente. Ele seria o governador. E às vezes nós estamos assim, não é?
escravos de Satanás por um tempo, mas Deus sabe melhor. Então é isso que eu queria chegar. Nossos caminhos, às vezes, nós ignoramos. E pelos meus planos, pelas minhas razões, pelos meus desejos, eu não estaria hoje convosco. Eu não estaria convosco em outubro do ano de 2009, como eu estive, né? E nem tampouco em fevereiro de 2008, né? E também em maio de 2000 eu errei as datas. Não fechou. Então vamos deixar as datas para lá, né? Mas eu estava falando hoje que ontem, né, para o irmão, que eu estava aqui na região pela 7ª vez, né? 7ª vez aqui na região de Porto Velho, isso começando em 1977, a primeira vez, né? E aí vem vindo, né? É uma alegria muito grande estar aqui, pastor Marcos, com a família, esposa e filhos e genro, né? Eu não conheço o seu genro, está aqui? Está lá em cima, né? Deus te abençoe. Parece que é da família, né? Parece com a família, né? Deus te abençoe, jovem. Continue ajudando o seu pastor, seu sogro, seu pai. Isso é muito bom. E a igreja local, a gente já conhece quase todos, né? Mas sempre que viemos aqui, que venho aqui, tem gente nova, gente que eu não conhecia, né? É uma satisfação saber que tem gente nova, né? E nós estamos, eu, a minha esposa, que vocês conhecem muito, né? E desta feita estou com a irmã Lídia, que é filha, que veio no casamento do irmão André. E ela trouxe na companhia dela o irmão José Augusto, seu marido, né? Meu genrão. Fica de pé. De acordo com as conclusões dele, irmã Lídia fica de pé também. De acordo com as conclusões dele, ele está sendo o genro número 1. Eu tenho 2 e ele está sendo campeão. Deus te abençoe, meu irmão. É um rapaz nascido, criado na mensagem e está hoje no nosso convívio como genro, né? Eu só não sei se genro é parente. Mas está no nosso convívio. E eu tenho dito que ele tem sido meu diazepam nesta viagem que ele está com a gente. Eles estão casados já há vários anos, mas a doença da Lídia impediu que ele pudesse gozar férias na nossa região. Só esse ano foi que ele pôde gozar férias na nossa região e tendo esse privilégio de vir com a gente, né, aqui em Porto Velho, né, de conhecer Porto Velho, conhecer a igreja de Porto Velho também. Nós temos a alegria de ter aqui o pastor Nilson, né? É um companheiro batalhador, está no companheirismo já há muito tempo e tem segurado essa bandeira ali no centro do estado de Rondônia, já indo em direção ao sul, né? Sul do estado, né? E às vezes a gente esquece coisas que não podia esquecer, né?
A gente ouviu que o pastor Juvenal passou por aqui, está passando de volta, né? Bom, né? Graças a Deus. E nós vamos, a nossa escritura oficial, escritura do irmão Brana, não é minha propriamente, está no livro que escreveu Moisés, né, Deuteronômio. Mas antes dessa leitura, vocês fiquem assentados, eu quero ler primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos 6, 7, 8, onde o profeta diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar subir dela. Ana era consciente da ressurreição. O profeta, irmão Brana, na mensagem para quem iremos nós, ele enumera 7 fatos, 7 coisas principais que a mensagem ensina, que Jesus é, que justifica nós darmos preferência a Ele. E a última que ele enumera é a transladação. E simultâneo à transladação haverá transformação e ressurreição. Então Ana já havia sido ensinada, naturalmente pelo sacerdote Eli, que haveria ressurreição. Por isso ela diz: o Senhor tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece e abaixa e também exalta. O Senhor levanta o pobre do pó e desce o esterco e exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Assentar entre os príncipes seria bom, mas não seria nada, né? Seria bom assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Sim, aí agora é importante. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Eu estava ouvindo um flashzinho, agora nesta manhã. O pastor Joaquim está hoje em Campinas, ele já deve ter terminado a mensagem que ele estava pregando, Campinas de São Paulo, pastor Cleomar Borges. E ele citou esse versículo, e ele falava das considerações que as pessoas dão a ele, e eu pensando assim, eu também, tantas considerações que humanamente nós não recebemos ou não merecemos, mas que Deus, de alguma forma, nos tem honrado com elas. É um calendário que foi distribuído por ocasião do encontro em Goiânia. Eu, vasculhando aqui, eu me vi em 2 das fotografias. Se você colocar o mês de abril, a igreja aqui não tem. Eu estou pensando que a igreja tem.
mas já comecei, vamos lá. Se colocarmos aqui na página do mês de abril, mostra o pai do pastor Joaquim. Presumo que são duas irmãs dele, do lado, né? A mãe e a avó e ele, e depois o avô e a vovó, e depois ele andando de bicicleta, e o pastor Joaquim aos 32, 33 anos, assim que eu o conheci. Quando a gente vira o calendário do outro lado, existe uma foto aqui do mercado, que hoje não é mais um mercado, hoje é um estacionamento de 4 pavimentos, mais ou menos, onde abriga os carros que vão ali na região onde era o mercado. A próxima foto do lado direito, dá para mostrar no vídeo? Não? Não dá, né? O batismo, e foi o último batismo nos títulos que foi realizado lá na igreja em Goiânia. Aqui na máquina vai dar para mostrar, né? Ah, deu para mostrar? Ó. Vocês estão vendo, é muito ruim a foto, mas vocês veem uma lista, uma faixa, né, branca, são as roupas superior dos homens, camisa, né? E do outro lado ali, as roupas longas são das mulheres. Foi o último batismo. Quando a gente lê a mensagem do irmão Brana, que ele cita a história da minha vida, você pode tirar do vídeo, que o anjo apareceu a ele, enquanto ele estava batizando um grupo de novos convertidos, e que uma voz saiu, pessoas caíram, pessoas desmaiaram, pessoas correram, e a voz dizia assim, que a mensagem do irmão Brana precursaria a segunda vinda de Cristo. Este foi o último batismo que eu tive o privilégio de estar lá naquele dia, ainda jovem, ainda solteiro, ajudando a levar as pessoas até as águas descendo. Era um rio, é um rio, né? E por sinal é exatamente deste lugar no rio onde provém a maior quantidade de água que abastece Goiânia hoje. Esse lugar aqui é uma represa. E a água, a captação está um pouco abaixo daquilo, e é daí que tem sido dado água para Goiânia. E foi ali onde tivemos o último batismo, e Deus me deu a graça, o privilégio de poder estar ali e de me guardar até hoje, 30 ou 40 e alguns anos depois, velho, com algumas deficiências, mas eu ainda poder continuar testemunhando o que Deus tem feito no Brasil. Isso é tremendo. A gente não sabe o que é que Deus fez com a mensagem no mundo. Nem no Brasil a gente não sabe. De vez em quando a gente é surpreendido com alguma coisa que Deus fez e a gente não sabia. E quando a gente vai a países como a África, que a gente às vezes tem a noção de que não tinha ninguém ali crendo no profeta, a gente chega lá e encontra as pessoas crendo no profeta, apesar da gente ver essas coisas confusas que entrou do Brasil, e já entrou lá e já perturbou e já trouxe problemas e já trouxe dificuldades, mas a gente vê as pessoas se levantando e tomando o rumo certo. Isso é muito gratificante.
Isto é muito gratificante. E nós estamos com aquela conclusão: os eleitos não são muitos. Havia um mundo muito populoso nos dias de Noé, e Deus quis que todos os seus filhos fossem salvos. E ele pegou todos os salvos e colocou dentro da arca, e deu um total de 8 pessoas dentro da arca. E entre aquelas pessoas, 8, ainda teve uma brecha para a semente da serpente passar. Ainda houve uma brecha entre 8 pessoas. Agora, nós estamos com um número muito grande de pessoas crendo na mensagem. Graças a Deus. Afinal, é a maior mensagem, é o maior mensageiro que já esteve na terra, é o irmão Brana, além de Jesus Cristo. Ele não merece nenhuma adoração, ele não merece nenhuma... Ele apenas foi um servo de Deus, que ajudou e que está ajudando, e nós temos uma gratidão pelo ministério dele. E nós cremos que... Eu estava ontem, nós saímos e fomos comer alguma coisa típica da região, que não é conhecida nossa, não é? É novidade para nós. E eu nunca gostei de supermercado, nunca gostei de feira. Dificilmente eu vou numa feira e volto, ou num supermercado e volto, sem que eu tenha um prejuízo. Sempre fica dinheiro lá, viu? Mas é natureza, eu não gosto muito. Depois que comemos, eu saí e procurei um lugar com menos movimento de pessoas e me assentei e fiquei pensando assim: esse povão todo, e até agora eu não vi nenhum que parece crente. Até agora eu não vi ninguém que parece crente. Cada roupa, cada estilo, né? Cada coisa estranha, homens com brincos e cabelos estranhos e coisas, e mulheres e crianças, e a gente se sente sozinho no meio de uma multidão. Mas é assim, nós estamos nos dias de Sodoma, e o que mais nos alegra é que nos dias de Sodoma tinha um Abraão lá intercedendo por alguém que estava em Sodoma. E nós não estamos em Sodoma, nós somos o Abraão, estamos cara a cara com Elohim, ouvindo promessas que são absurdas para os sodomitas, mas que serão realidades para nós. Aleluia. Vamos ficar de pé? Deuteronômio capítulo 32, verso 11. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, torna-os e os leva sobre as suas asas. Deus, mais uma vez nós oramos e pedimos que o Senhor venha ajudar o teu povo mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. O irmão Brana pregou a mensagem Águias de Deus. E, pelo que eu entendi, a última vez que o pastor Marcos Macedo pregou em Goiânia,
ele pregou também sobre o tema Águias de Deus, né? Eu não lembro muito detalhe, mas eu ouvi a mensagem sobre águias de Deus sendo alimentadas e não falta alimento para ela, mais ou menos assim, né? Ele é uma grande... eu não me lembro muito bem, mas eu quero ler algumas coisas nesta mensagem a partir do parágrafo 68. Deus compara as suas águias com seus profetas. Um profeta sobe alto nos céus, onde ele pode ver longe. Se uma águia tivesse grandes asas, poderosas, que pudesse levá-la lá em cima, e se seus olhos não se comparassem com suas asas, ela estaria cega quando chegasse lá em cima. Esta é a razão que um falcão, que tenta ser uma águia, quando ele sobe muito alto, ele não pode ver de modo algum. Então isto não lhe faria nenhum bem subir, vê. Ele é um pássaro de formato especial. E um cristão é uma pessoa especial, isto é exatamente correto. Agora, vamos meditar um pouco nestas expressões. Ele compara seus profetas com as águias. A águia foi citada na Bíblia em várias referências diferentes. E até onde nós entendemos, é o pássaro que pode ver a maior distância. Por isso, o profeta de Deus, ou os profetas de Deus, foram considerados ou comparados com as águias, para ver longe. Longe, onde necessita ver. Porque há muitas coisas que, se vermos longe, não vai trazer benefício algum para nós. Então, ver longe e ver o que é bom. A minha falecida sogra, a minha esposa sempre citou isto para mim, que ela, quando tinha suas filhas ainda novas, sob domínio, sob tutela dela, ela dizia às filhas assim: vocês têm que terem olhos de águias. Ela era uma assembleana que viveu mais de 30 anos nas Assembleias de Deus, ou quase 30, não sei bem, quase 30, não é? Cerca de 20 anos nas Assembleias de Deus. E lá ela conseguiu aprender esta coisa, que a águia é capaz de ver longe e discernir as coisas, selecionar as coisas. Uma das virtudes que não pode faltar nos filhos de Deus, nas águias de Deus, é exatamente esta capacidade para ver longe e selecionar e tomar para si aquilo que realmente encaixa, engrena com a Bíblia. Porque, afinal de contas, a visão é livre. Você vê o que quer. E você faz de conta que não vê determinadas coisas e tenta tirar o seu espírito, a sua mente, daquilo que você viu e que você sabe que aquilo não é coisa boa. Então aí está um dos segredos do sucesso em cada momento decisivo da vida de um crente. É ver e fazer de conta que não viu e tentar tirar a mente daquilo que viu. Porque você vê e aquilo grava na mente e aquilo fica 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas cada vez que você lembra daquilo, o Espírito Santo faz assim com aquilo: vai para lá.
Eu não entendo de computador. Eu sei que a maneira mais fácil de desligar o computador é tirando o fio de energia dele, não é? Não é nem da tomada, é tirando dele mesmo, né? Porque se tirar da tomada, a bateria ainda vai alimentar ele, né? O que eu entendo bem. Mas, pelo que eu vi, você pode pegar alguma coisa do computador e colocar ali no lixo. E depois você pode buscar no lixo de volta, né? Mas tem coisas que, se você realmente deletar, aí ele vai embora, nunca mais. Agora, nós não conseguimos tirar da nossa mente determinada coisa que a gente não quer, mas ele fica no lixo o tempo todo. Ele fica no lixo. Agora, aquilo que você tem na mente, mas está no lixo da sua mente, aquilo que não te traz alegria, aquilo que não te leva a impulsos, Deus não vê você vendo aquilo. Deus não vê você lembrando aquilo. Aquilo está realmente esquecido. Mas você está vendo coisas que Abraão viu. Aleluia. Você está vendo coisas que Ana viu e disse: ele faz sair da sepultura. Aleluia. Bom, nós vamos agora para uma série de parágrafos, começando no 89. Um homem, certa vez, estava tentando buscar a Deus, e cada vez que ele dizia: estou salvo, o diabo dizia: não. Você não está. Agora, eu passo por lutas idênticas. E você passa por lutas idênticas. Eu estou salvo. E vem uma voz que você sabe que ela não é de Deus. Você sabe que ela é do diabo. E diz assim: você não está salvo. Mas ela é uma voz conhecida. E você entende que ela não é a voz de Deus. Um dia ele fincou uma estaca e ele disse: Satanás, de agora em diante, eu apontarei para esta estaca. Este é o lugar onde eu encontrei, com os requisitos de Deus, bem aqui. Agora, esta estaca é imaginária. Você lembra que você, para chegar aqui, você fez algumas viradas, na maioria delas 90 graus. Mas há situações que, para você chegar num lugar, você tem que fazer uma volta de 360, aliás, de 180 graus. E esta estaca que você imaginariamente fincou e que você olha para ela, é exatamente naquele lugar que você fez 180 graus. E mudou o rumo da sua vida. A sua vida tomou um rumo diferente. Você finca a sua estaca bem ao lado de seu lugar nesta tarde, diz o profeta, dizendo: Satanás, bem aqui é onde cada dúvida vai ficar. Eu vou voar com ele nesta tarde. Eu vou aceitar exatamente o que ele me disse que eu poderia fazer, se você crer nisso. Esta velha águia, quando ela se prepara para construir o seu ninho, ela sobe bem alto nas rochas e constrói seu ninho no alto. Com razão, Paulo disse: pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são daqui, da terra. Então você é aquela pessoa que anda, que trabalha, que entra numa faculdade, entra numa empresa,
entra em meio a pessoas que estão falando todo tipo de palavras, mas a sua mente está lá em cima. O seu espírito está lá em cima. Há uma ligação do seu espírito com os céus. Hoje, quando nós podemos estar ligados, a exemplo do que está acontecendo agora, há pessoas me vendo fora do estado de Rondônia. Há pessoas com a capacidade de estar me vendo até em outros países, através desse sistema. Agora, este é um sistema que o homem descobriu, não é que o homem criou, não é que o homem inventou, é uma lei que Deus deixou à disposição do homem. Era só uma questão de tempo para o homem descobrir isso. Agora, se no natural eu posso estar ligado pelo rádio, pelo telefone, pela internet, a um ponto do outro lado da terra, e espiritualmente eu não posso estar andando aqui em meio a esse mundo perdido e ao mesmo tempo estar ligado lá nos céus com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, com irmão Brana, com Samuel, com Ana. Aleluia! Esta é a maneira que Deus faz. Ele levanta a sua igreja em um lugar, e se você simplesmente o permitir, Ele te colocará em um lugar onde você estará longe dos abutres da terra. Você ouve determinada coisa, entra daqui e sai daqui. Você ouve outra coisa, entra daqui e sai daqui. É assim que o crente vive neste mundo. Entra daqui e sai dali, entra daqui e sai dali, porque afinal de contas você não pode colocar um abafador no ouvido. E você vai ouvir mesmo, mas passa direto, vai embora, vai embora, vai embora. Mas há outra coisa que passa, que entra aqui e desce para cá e fica aqui. Então, Ele, Deus, tem nos colocado como uma velha águia, como uma águia-mãe. Ele tem nos colocado num lugar muito alto. Quão diferente é ela da galinha? De um certo modo, ela parece muito com a galinha. Tem pés, eu não sei se a mesma quantidade de dedos, tem bico, tem penas, e tem asas, tem muita coisa que é igual, mas é muito diferente. Olhada por um ponto de vista é parecido. Você vê as pessoas hoje, elas dizem serem crentes. E há algumas pessoas que não são da mensagem e às vezes parece ser crente. Mas já tem pelo menos um ponto a favor, não é? Você já pensou no mundo moderno hoje, uma mulher que consegue vestir parecida com as crentes e não sendo crente? Ela vai para o juízo levando alguma coisa, mas ela vai parecendo, ela tem aparência, mas ela não tem a revelação, ela não tem o chamado, ela não tem a eleição. Mas agora o que a gente vibra é que Deus tinha muitas pessoas na terra que não tinha nenhuma aparência de cristão, nenhuma aparência de cristão. Uma pessoa tão estranha, tão desordenada, tão esquisita, que ninguém dava nada por ela.
Mas o nosso Deus é aquele que levanta do pó o pobre. E levantou essas pessoas. Levantou uma Maria Madalena. Levantou sim um ladrão. Levantou sim um Zaqueu. Levantou sim um Jonas. E um Jonas Pimentel. Aleluia. E me pôs assentado entre os príncipes. Que coisa boa, né? Me pôs assentado convosco, recebendo honra com vocês. Bênçãos, né? Quão diferente é ela da galinha? A galinha é um pássaro também, mas ela constrói o seu ninho lá fora, no celeiro, em alguma parte, bem no chão onde as doninhas, não sei o que é isto, são animais ou apelidos diferentes lá nos Estados Unidos, né? Serpentes e tudo mais, pode apanhar sua cria. O barbeiro, um dos lugares mais comuns de encontrar um barbeiro é no ninho de uma galinha. E o barbeiro é o transmissor da doença de Chaga. Mas eu pergunto, será que lá no ninho de uma águia um barbeiro consegue chegar? Uma lagartixa sobe pedras e tudo mais, mas será que ela vai lá no ninho de uma águia? Olha, irmãos, aonde a águia põe os seus ovos, é um lugar que, de acordo com o que o profeta diz, é só ela mesma que vai, e seus filhos nascem ali, e por isso depois eles tornarão a retornar em lugares como aquele. Então ela constrói o seu ninho bem no chão, onde doninhas e serpentes e tudo mais pode apanhar sua cria. Ela nada sabe sobre o céu. Mesmo sendo um pássaro, talvez um irmão denominacional, mas ele está no chão. Ele nada sabe sobre o céu. Nós estávamos passando ontem na frente de uma igreja. Não é bom estar falando, mas já comecei, deixa eu prosseguir. Nós temos coisas boas para falar sem falar coisas más, né? Mas uma igreja com as luzes apagadas, e aí alguém nos informou que ali era a festa, era a boate evangélica, para o povo evangélico delirar no pecado, sem sair da igreja. Então a igreja já tem até um lugar de delírio, não é? Então ela não sabe nada lá do céu. Ela nada sabe sobre um voar alto. Em alguma parte bem lá em cima, onde é azul e bonito, a galinha não vai. As pessoas não eleitas não vão, mas o eleito está. O eleito vive. Aleluia. Glória a Deus. A velha mãe águia, quando ela faz seu ninho, como já as observei muitas vezes, ela sai e apanha os galhos grandes, colocando-os nestas rochas, arrancando-os aqui com seu grande bico, e os une, e toma raízes de trepadeiras e os entrelaça. A galinha faz um monte de cisco. A águia coloca e faz uma trança, não é? Eu admiro a natureza. Uma das coisas que eu mais admiro na natureza, em matéria de
de arquitetura é o guacho. O arquiteto, né? É o guacho. Ele faz uma verdadeira obra de arte. E tem uma coisa, lá no Recanto existe algumas coisas que é anormal. Por exemplo, você ver uma casa de João de Barra ao alcance da mão. Eu nunca tinha visto, lá no Recanto a gente sempre vê. Um ninho de guacho que, se você subir numa escadinha de 1 metro, você alcança no ninho. E lá a gente encontra. E parece que não podia ser assim, porque a enchente sobe às vezes até a altura onde está o ninho daquele, ou uma casa de João de Barro. E eu vi alguns ninhos ali e eu pensei, gente, mas esse bicho não faz ninho onde não tem marimbondo. E eu fui lá debaixo. Quando eu olhei, a bruta caixa de marimbondo estava lá do lado do ninho. Agora, eu não sei se é o marimbondo que vai depois ou se é o guacho que vai depois. Eu nunca vi documentário sobre isso, né? Mas eu sei que ele é um arquiteto. E segundo a lenda, ou segundo a informação, não é lenda, é informação dos camponeses, quando eles são atacados, eles provocam uma revolução na caixa dos marimbondos, na casa dos marimbondos. Que inteligência, que sabedoria, não é? Mas o ninho da galinha é um monte de cisco. E ela solta seu ovo, às vezes em cima até de uma carcaça de um trator. Ela solta o seu ovo até ali em cima de uma laje, sem nenhuma proteção. Mas a águia, ela constrói seu ninho de modo especial. Mombrana está mostrando isso aqui, e ele está falando de Deus, a grande águia, cuidando de você. E você sabe que determinados cuidados soa como desconfiança. Determinado cuidado da mãe às filhas, aos filhos, determinado cuidado dos pais, do pai, às filhas, aos filhos, à esposa, e até determinado cuidado da esposa ao marido, soa como desconfiança. Ah, minha mãe não confia em mim. Sabe, a minha mulher está desconfiando de mim. Meu marido está desconfiando de mim. Agora, Deus age com seus filhos ao ponto de quem realmente não tem a mente bem alinhada com a palavra, pensa assim, mas Deus não está confiando em mim. O zelo de Deus para conosco, o zelo da sua mãe para você, o zelo do seu pai, o zelo do pastor com a igreja, o zelo do diácono com a ordem da igreja, leva a pessoa que ainda não está bem alinhada com a palavra a dizer, não sou uma pessoa de confiança. Eu não sou uma pessoa de confiança do meu pai. Não, meu filho, você é uma pessoa de confiança do seu pai. O problema é que seu pai tem mais experiências do que você. E ele já passou pelo caminho que você está passando. E ele não quer que você leve as cicatrizes que ele tem. A sua mãe já passou, jovem, menina, moça. A sua mãe já passou pelo caminho que você está passando. E ela sabe o perigo. E tem uma coisa, há muitas coisas que você não pode ser cara. Há muitas coisas que você não pode ser totalmente transparente.
Há muitas coisas que o pastor não pode ser muito claro. Tem que haver o entre linhas. Ele disse isto, mas será que ele não quis dizer foi isto? Agora, nós só não podemos tomar a mensagem do profeta e ficar dizendo assim, olha, aqui ele quis dizer. Não, aí não. Porque o que ele quis dizer, ele disse. Mas o que nós, às vezes, dizemos, nós, lá, vindo da Bahia, como aqui tem muito baiano, às vezes tem-se um ditado, não é? A gente bate na cangaia para o burro entender. Nós somos uma família. E uma família está sempre melhorando. Está sempre se adaptando. Está sempre tirando excedentes. Está sempre acrescentando algo que falta. E para isto Deus deu a você um pastor. Deus deu a você uma igreja onde você vem e congrega ao redor da palavra, da comida fresca. Estou feliz sobre... Bem, não concluí. E o lado de dentro do ninho é feito destas raízes, a maioria para atar o grande, como uma espécie de varetas unidas que ela leva para cima, mas ela ancora aquele ninho de tal forma que não existe tempestade que possa arrancá-lo dali. Nós, às vezes, estamos aqui embaixo, aqui não tem vento. Você já observou, não sei se aqui é frequente, mas em falta de energia, eles levantam uma torre e colocam um papavento para poder tirar água de poços de profundidade pequenas, através do aproveitamento do vento, que aqui embaixo não tem, mas a 6, 8, 10 metros tem. E se você vai em determinadas regiões do país, você vai encontrar gigantescos papaventos que estão lá em cima, gerando energia elétrica. E eu, quando fui à África a primeira vez, eu fiquei preocupado, porque na nossa ida para a África, nós gastamos 7 horas e alguns minutos. Não chegou 8. Na nossa volta, nós gastamos 10 horas e 20 minutos. E eu fiquei com esta interrogação até há poucos dias. E agora, no encontro em dezembro, eu encontrei o irmão Fabinho, que é um piloto, comandante da TAM. E, irmão, por favor, uma curta pergunta. Eu perguntei para ele e disse, pastor, são ventos que chegam à velocidade, eu já os encontrei, de 250 quilômetros por hora, daqui a 10 mil metros. E aí o irmão Brano diz, esses ninhos destas águias suportam as grandes tempestades que acontecem lá na altura. Agora, vamos aqui, por que esta águia colocou o ninho lá? Primeira coisa, quem suportaria a tempestade além delas? Nenhum animal vai lá, além delas. Nenhuma cobra vai lá, além delas. Não, é só as águias. Agora, você tem que saber que você está num lugar assim. Um lugar alto. Porém, um lugar onde as tempestades atacam mais. Tantas coisas que aconteceria somente com crentes acontece na sua vida. E o mais importante, pastor Marcos, pastor
Nilson, é que nós passamos por essas tempestades sem percebermos que passamos por elas. Depois você para e pensa e começa a lembrar, e você mesmo começa assim: mas eu fui capaz de superar aquela crise que eu vivi, eu fui capaz de resistir àquele mal, aquele pecado que veio e bateu à minha porta. Eu fui capaz de vencer aquele espírito. Não foi você mesmo. Não foi você. Ele estava em você. Se ele não estivesse em você, você não teria superado aquela fase. Mas você superou. Então, não é eu, não é você, não somos nós, mas é Ele. Estou feliz, diz o profeta, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, irmãos, esta profecia, esta determinação, ela é válida até hoje. As portas do inferno você não está lutando contra coisas naturais. Eu, antes de me tornar um cristão, eu achava que crente não tinha luta. Eu achava que quem tinha luta era quem bebia, era quem fumava, era quem dançava, era quem punha um revólver na cintura e saía bancando o valentão. Eu achava que só tinha lutas esses. A polícia pegava, batia, levava para a cadeia, e doenças e coisas mais. Eu pensava que o crente era um anjinho, dentro de um andor, carregado por Deus. Mas, irmãos, uma das primeiras mensagens que a gente leu do irmão Brana, já foi o irmão Brana falando a respeito do que é realmente a vida cristã. É uma peleja contínua. A estatura de um varão perfeito foi uma das primeiras mensagens que nós conhecemos. É uma luta, e o irmão Brana diz que uma luta contra você mesmo, contra a sua própria mente, contra a sua própria natureza. Então, quem diz o homem que eu sou, filho do homem? Alguns dizem Elias, alguns dizem Moisés, mas tu, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bendito sejas tu, Simão, filho de Jonas. Não lhe foi revelado nem carne nem sangue. Você nunca aprendeu isto em seminário. Você nunca aprendeu isto através de alguém que lhe contou. Porém, meu Pai, que está no céu, te revelou isto. Quer dizer, você não está aqui por um argumento do seu pai. Eu estou vendo aqui filhos, não é? Netos, filha, neto, de Trindade. Vocês não estão aqui por um argumento do irmão Trindade. Vocês estão aqui porque, como o irmão Trindade conseguiu ver alguma coisa, vocês também viram o que ele viu. Vocês não estão aqui pelo carisma do pastor Marcos. Eu admiro, gosto de ver o pastor Marcos cantar com a igreja e colocar a igreja para movimentar. Eu fico lembrando dos africanos. Fico lembrando dos africanos. Os africanos são assim, mas eu não sou, não dou conta, não é? Mas não é o carisma do pastor Marcos que te colocou aqui, não. O que te colocou aqui é a mensagem. O que
tem te colocado aqui é a palavra. Aleluia! Então, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e novamente está repetido: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As tempestades da vida nunca abalarão. Nós recebemos uma mensagem do profeta, e a mensagem dizia de uma fase de fracassos na vida do irmão Branham. Morte da mãe, do pai, do irmão, da tia, e foi. E eu li aquilo com a igreja, e eu pensei, logo em seguida, parece que após eu ler isto com a igreja, o que eu li está acontecendo comigo. No mês de setembro nós perdemos o pastor Iraci, que é irmão da minha esposa. No mês de outubro do mesmo ano descobrimos que a Lídia estava com os rins sendo regredido de forma rápida, e foi uma sucessão de fracassos assim, perdi meu pai, e foi. Pensei, gente, mas depois que eu li essa mensagem, a coisa virou uma tempestade, né? Mas hoje eu vejo isso por outro ângulo. Hoje eu vejo assim, antes que estas tempestades chegassem na minha vida, Deus colocou na minha mão a mensagem do irmão Branham, que mostrou que ele passou por estas tempestades. Sabemos que o pastor Marcos passou por uma tempestade, juntamente com a sua esposa, mas antes que o pastor Marcos e eu passássemos por esta tempestade, Deus já havia feito o irmão Branham passar, Deus já havia feito outros pastores que estão no nosso convívio passar, irmãos nas nossas igrejas passar, e a conclusão é que nós passamos por mais uma grande tempestade na vida. Você está passando e a sua fé não foi abalada, você que já passou. Você que está passando, a sua fé ainda não foi abalada e não será abalada. Aleluia! Irmão, irmã, as tempestades da vida nunca te abalarão. Esta foi a razão que ele disse que ele era uma águia e ele construiu um ninho. Amém, aleluia. Nós temos muitas coisas para lermos, mas eu senti que eu devo parar aqui com esta expressão. Eu entendi que aqui agora, as tempestades da vida nunca te abalarão. Quando você ver o barco batendo para lá e para cá, você diz assim: as tempestades da vida não me abalarão. Aleluia, glória a Deus, porque eu sou uma águiazinha e Ele é a grande águia, e Ele esteve me guardando até aqui e me guardará até o final. Deus os abençoe. Vamos dizer, Deus abençoe pastor Jonas Pimentel, sua igreja, sua família, seu povo, amém? Uma mensagem de alicerce, estamos precisando muito disto. Quantos foram ajudados nesta manhã? Eu só quero levantar de mão, sinceramente. Quantos foram ajudados? Todos, né? Nós já passamos, eu gosto muito, pastor Jonas, de culto assim, como o senhor falou, essa alegria, né? Essa expansividade, faz parte, uma característica realmente do meu ministério, da minha vida.
Mas nós aqui em Porto Velho também como amamos esse estilo de mensagem, né? Palestra, um culto sólido, por um dos apóstolos que nós temos aqui nessa nação. Cremos assim, que o Senhor é uma destas âncoras que nós temos. E todas as vezes que o Senhor passou aqui, Pastor Nilson passa, outros companheiros, a gente sente, na hora, a gente parece que não vê muito o resultado. Não é mesmo, irmãos? Vocês já notaram isso? Amém? Mas depois nós vemos os resultados, né, que produz uma mensagem como essa. Os livramentos, a força que a igreja recebe, a imunidade espiritual que nós recebemos é muito grande. Olha, irmãos, se pudéssemos ver nessa manhã quantos livramentos Deus operou aqui, eu creio que Ele está operando e vai operar através disso que nós ouvimos. Amém? Então é isto, né? Muito bom. Deus abençoe vocês por virem. Sinto muito, 4 ou 5 famílias estão viajando e outros estão trabalhando, né? Órgãos do governo hoje não puderam estar na parte da manhã, mas estarão à noite, se Deus quiser, né? Irmãos, eu queria aproveitar vocês e nós termos, com a ajuda de Deus, não sei como é que está esse tempo, aproveitando o pastor Nilson, o pastor Jonas, termos a pedra fundamental à tarde, o lançamento da pedra fundamental do novo templo. Eu gostaria muito, se nós pudéssemos reunir ali para as 5 horas, creio que é um horário bom, alguns que já puderem vir para a igreja, que morar mais longe, já vem e fica. Vai ser uma cerimônia rápida de uns 30 minutos, mas eu gostaria muito de fazer isso com eles presente. Nós já fizemos 2 ou 3 vezes a menção desta pedra e não deu certo, né? Então, de repente é para ser hoje com vocês aqui, né? E um dos meus desejos, Deus sabe disso, eu até comentei com o André. O André, por favor. Até comentei com ele. Foi, filho? Era que seu pai estivesse presente. Não foi isso? Falei, será que não dava para nós ligar lá, para ele vir tal dia? Em novembro não deu, setembro não deu, novembro não deu. E vai ser hoje, viu? Amém? Às 5 horas da tarde, aqui do lado de cá, nós vamos fazer uma préviazinha ali, um culto rápido, e teremos o lançamento da pedra da nova igreja, né, se Deus quiser. Vamos cantar um hino aqui para... É festa, né? Festa. Vamos lá? Mi maior. Jamais falte em mim, Senhor, a tua graça. Jamais falte em mim, Senhor, o teu amor. Jamais falte em mim a comunhão com teu Espírito. Jamais falte em mim a comunhão com os meus irmãos. De novo. Jamais falte em mim a comunhão com teu Espírito. Jamais falte em mim a comunhão com os meus irmãos. Amém? Eu quero uns destaques. Eu senti assim da gente ter um dos irmãos aí, ou 2, o diáconos, o irmão Brão está ali atrás, o irmão aqui. Tem um destaque para nós? Uma das irmãs da escola. Eu tenho aqui, né? Eu achei tremendo isso aqui, né? Determinado cuidado soa como desconfiança. Muito tremendo. Tem aqui em cima já um destaque. Você, um irmão, uma irmã, por favor, se tiver, venha rápido, gente, não demora não. Eu posso não esquecer das coisas ruins, mas elas vão continuar permanecendo no lixo. Amém? Coisa ruim no lixo, né? Mi maior de novo aí.
Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. Essa alegria não vai mais sair. Vamos ter um aproveitamento aqui. Alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Amém. Bem rapidinho, coisa boa, é a continuação do culto, né? Nós vamos vendo o aproveitamento que tivemos. Graças a Deus, um bom dia com Jesus. Esta mensagem me inspirou muito. Gosto de cultos assim. E o pastor disse: você está em um lugar alto, onde as tempestades atacam mais. Todavia, somente você tem estrutura para suportá-las, e são elas que te ajudam a vencer seus inimigos. Toma bem forte a palavra, amém. É isso que tem te sustentado, me sustentado, né? Estava dizendo, o senhor falando ali agorinha, né, sobre o tempo, né? O senhor começou, quanto tempo, quantas coisas, né? A gente que é mais novo no ministério e também na idade, já passou algumas coisinhas difíceis, né? A gente imagina um homem do calibre do pastor Jonas, esse ministério, quantas coisas passou. Mas irmãos, não tem coisa melhor. Se ele tivesse aqui, se o pastor Jonas chegasse aqui no púlpito e não falasse nada, só ficasse olhando para nós, já era uma grande mensagem para cada um de nós. Amém? De quem começou e permaneceu, está firme e vai chegar. Amém? Então ele chegou, você também vai chegar. Está mostrando isso. Eu me lembrei aqui de diz que no mato, né, quando querem achar alguém me contou isso, né, o mogno, no mato, onde tem o mogno, né, então antes de cortar o mogno, quando não era proibido, diz que o mateiro, então o mateiro descobria o mogno onde estavam os mognos primeiro, depois vinham quem encerrava, né. Alguém me disse isso. Então o mogno, quando achava um, ele apontava onde estava o outro. Aí daquele ali apontava o outro. Aí logo em uma certa área de terra já se tinha quantitativamente quantos mognos tinham ali, por hectare e tudo. Então um mogno apontava o outro mogno, né? Uma árvore sólida, madeira firme, apontava a outra, porque é raro, né? Então é assim também. Um eleito aponta para o outro eleito, né? Como uma vitória aponta para outra vitória, uma bênção aponta para outra bênção. Então vamos lá, gente. Desculpa, eu estou empolgado. Amém, glória a Deus. O senhor falando da postura, né, do pastor Jonas, essa maneira do senhor assim, tem um jeito de criança, o senhor, às vezes, né? Um jeito que parece assim muito, transmite uma simplicidade tão grande e ao mesmo tempo vai tão profundo, né? Ainda lembro a última vez que o senhor pregou, que eu vi o senhor pregando lá em Goiânia em outubro de 2010. O senhor lembra? O senhor pregou sobre o esconderijo? Não lembra? Falou sobre os mineiros que estavam presos, né? E falou sobre a maneira que a mãe de Moisés criou ele, falou de Moisés sendo criado. Isso aí nós já usamos muito, isso aí foi muito bom. Mas, inclusive o pastor Juvenal, quarta-feira, lá em Paraná, falou de uma coisa que o senhor falou hoje, lá na Bahia, né? Diz que bate na carga para o burro entender. O pastor Juvenal falou assim: eu vou bater no burro logo aqui. Quer dizer, já vou falar direto. É para entender. Então tem hora que tem que só bater na carga que o burro entende. Tem hora que já bate direto no burro. Você tem que ter olhos de águias para ver longe e selecionar para si o melhor, né? O eleito tem isso, né? Você pode selecionar o melhor porque você enxerga tudo, né? Enxerga o bom, enxerga o ruim. E quem enxerga o bom e o ruim pode selecionar o melhor, né? Amém? O segredo de sucesso, ver e tirar o espírito. Tirar o seu espírito daquilo. Você pode até ver, mas você só coloca o seu espírito naquilo que, se você permitir, né? É você quem permite entrar naquilo ou não. Amém?
E a graça te tira disso. Amém? Glória a Deus, né? É uma coisa interessante. Assentado. O senhor falou também sobre a tecnologia de Deus. Já estava aqui o pastor João Batista. Me ajudou muito. Aquilo foi muito bom no encontro, né? Quando o pastor João Batista falou assim que a ciência sempre está desenvolvendo a tecnologia. Sempre está. E a tecnologia de Deus, aí ele disse que a igreja precisa ir descobrindo essa tecnologia de Deus. Eu fiquei imaginando uma criança, ela pega um adolescente, pega um celular e começa a descobrir coisas que a gente não descobriu. A gente tem medo da tecnologia, né? O que os meninos não têm, eles vão descobrindo no computador e eles vão mais longe. E na mensagem nós temos que ir mais longe, amém? Nós temos que não querer descobrir o que não tem, mas encontrar o que está dentro da mensagem e que nós precisamos usar essa tecnologia para o nosso arrebatamento, amém? Na hora certa, Deus vai clareando isso para você que está no espírito de mensagem. Deus vai fazendo isso claro para você. E se tem uma tecnologia que nós precisamos teclar nela, é na tecla das mensagens. Amém? Entrar nessas janelas, nessas portas, né? Nesses sites, aí sim, você vai entrando em contato, ela te põe em contato com o celestial. Amém? Eu assentado com os príncipes no lugar alto, né? De onde Deus nos tirou para assentar em luz. Eu escrevi aqui assentado para quê, né? Nós estamos nesse lugar celestial, assentado para quê? Assentados para comer juntos, amém? Assentados para adorar a Deus, assentados para reinar, assentados para lutar, amém? Em lugares celestiais em Cristo Jesus. Muita coisa. Aqui dá para ficar o dia todo só em destaque. Mas eu não ouvi das irmãs um destaque. Eu queria das irmãs um destaque. Tens aí, irmã Mar? Tens aí? A irmã pode falar para nós, irmã Marlúcia, tem um destaque. Às vezes passamos por algumas tempestades que percebemos que não foi a gente que passou. Eu passei por uma ontem que não foi eu, não. Ontem foi terrível, né? E o médico já tinha pulsado 12 e eu já não suportava mais, de tanta dor, chorando, né? E ele disse, ainda falta 2, dona Marlúcia. A senhora vai? Eu falei, aguento, doutor. Agora vamos acabar com essa história. Ele disse, a senhora é de onde? Eu falei, eu sou do interior de Goiás. Ele disse, então é por isso. A senhora é de fibra, mas aí eu pensei, eu não. Porque a fibra que tem aqui é Deus. Porque se ele não tivesse no meu lugar, eu não tinha suportado, né? Sexta-feira o pastor pregou e disse sobre o ciclo de Deus. Eu cheguei, ele disse, vamos, dona Marta, eu falei, vamos, eu tenho que respeitar, eu tenho que aceitar o ciclo de Deus, que um dia isso vai acabar, doutor. Ele disse assim para mim, vai, dona Marta, quando você tiver 90 anos. E o pastor disse, não importa o que o médico disse, mas você creia que você já venceu aquilo. Eu passei por aquela tempestade, mas eu estou crendo que a minha vitória já passou, já chegou. Amém, Jesus. Vamos dizer amém, Jesus. A coisa está acontecendo, né? Que coisa boa, gente. Tem mais alguma irmã preciosa das nossas queridas irmãs que tem um destaque? Você escreveu aí, quer ler, não quer voltar sem dizer. Oh, coisa boa. Imagina aí. Quando nascemos, não temos noção dos perigos. Ao contrário, os animais, que quando nascem, já têm que correr dos perigos. Nossos caminhos, às vezes, ignoramos. Que coisa, vamos dizer amém a isso? Os animais fogem do perigo e nós, seres humanos, corremos para dentro do perigo. Coisa tremenda, se não for a revelação, nada muda, né? Vamos lá, mais alguém? Mais alguém? Ah, tá. Nas grandes alturas é onde acontecem as grandes tempestades. E o pastor falando, né, acerca das grandes tempestades, é onde as águias constroem o seu ninho e elas não são abaladas.
Você tem construído o lugar no ninho onde não pode ser abalado? Quantos têm construído? Diga amém. Você está num lugar que não pode ser abalado, isto é, em Cristo Jesus, né? Vamos cantar? Meu, só Jesus é meu. Meu, Jesus com palmas, é meu. Dia a dia Ele é meu Salvador. Meu, Jesus é meu. Manés, destaques. Amém, graças a Deus, um bom dia com o Senhor Jesus. Isso, os animais já nascem sabendo do perigo. Nós somos diferentes. É por isso que tem um espaço para Deus trabalhar, porque somos inocentes. Então, Deus trabalha nessa inocência para trazer, colocar em nós o seu poder. Os animais correm do perigo e nós não sabemos, porque temos um Deus para nos guardar. E esse Deus tem nos guardado de todo mal, nos livrado de todo mal. Agora, escravo de Satanás por um tempo, mas veio o libertador, e hoje você não é mais escravo de Satanás, né? Graças a Deus. Deus abençoe. Podemos dizer amém? Foi maravilhoso, né? Mas vamos continuar aí à tarde, vamos ter um tempo muito bom. Fiquemos de pé. Eu gostaria muito que nós dessemos um Deus abençoe, um bem-vindo do fundo do coração para os pastores que estão conosco nesse final de semana. Como estamos sendo agraciados, né? Presenteados com estes homens do Senhor aqui conosco. Eu sempre digo, quando Deus desloca um anjo para estar numa determinada região, é porque Deus tem algo para fazer ali, e é muito forte o que Ele vai fazer, né? Pode ter certeza disso. Então, vamos dizer ao pastor Jonas, a nossa irmã Janaí, a Lídia e ao irmão José Augusto, Deus os abençoe. Bem forte, Deus os abençoe. Sejam bem-vindos. Amém. Ao pastor Nilson, a nossa irmã Marilene, aos filhos. Só veio a Gisele? Foi, né? Vamos dizer também, Deus os abençoe. Bem forte, Deus os abençoe. Vamos dizer, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Coisa boa mesmo, né? Irmão Jackson dos Santos e família em Cascavel, Paraná. Estamos em conexão com a igreja, desfrutando destas bênçãos. Deus os abençoe a todos. Vamos dizer, Deus os abençoe. Irmã Rebeca Nayara, irmã Adriana em Londrina, Paraná. Coisa boa, irmã Rebeca. Bom saber que a irmã está com a gente aqui. Vamos levantar as mãos e dizer, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Levantemos nossas mãos aos céus. Senhor Jesus, queremos te agradecer por tudo que nós tivemos aqui, esse culto ter transcorrido na mais perfeita ordem e termos recebido algo tão glorioso, tão maravilhoso, a ponto de nossos corações estarem saciados, cheios da tua palavra. Poderíamos ficar a tarde toda, entrar noite adentro, e não conseguiríamos entrar em tudo que ouvimos, Senhor. Mas que isso seja, Senhor, guardado no mais íntimo do nosso ser, onde os dias intempéries e lutas, quando surgirem, virem, possamos olhar para este mantimento e nos alimentarmos dele, Senhor, e saber que tua mão cuidadosa está estendida sobre nós. As tuas mãos não estão encolhidas para que o Senhor não possa salvar. Os teus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir. Por isso te agradecemos, por ainda ter cultos como este, Senhor. Quantas igrejas nessa cidade, quantos cultos estão sendo realizados neste exato momento. Mas Deus, aonde está a tua palavra? Onde estão as tuas águias? Elas estão onde está a tua palavra, Senhor. Quantos cultos sem um mínimo de revelação, Senhor.
e numa igreja pequena como esta, um lugar abafado, um lugar de tábuas e tudo, um lugar, pequeno lugar, como disse teu profeta, um edifício pequeno, mas não é a aparência que conta, é o nível de revelação. Não é a aparência que conta, mas a qualidade de espírito que está naquele lugar. Como fomos abençoados com tua voz, e a tua voz nesta manhã causou um impacto em nossa alma, curou nossas feridas, salvou nossa vida de circunstâncias adversas, e no nome de Jesus te agradecemos por tudo isto, e recebemos, ó Deus, com gratidão o que ouvimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Às 5 horas estaremos às 17 horas em ponto. Chegue mais cedo. Quem puder já vir para o culto, fique, né? Nós vamos estar aqui às 17 horas. Vamos então sair cantando este hino. Abrace um ao outro, uma a outra, diga: Deus te abençoe. Se em teu viver Existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verás sua vida em pranto se findar. Feliz será, se ao Senhor, se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, com lenço liso suas lágrimas Ele vai enxugar, pra sempre guiarás os teus caminhos, e com amor aos céus te levará. Feliz será, jamais verás sua vida em pranto se findar. Feliz serás, se ao Senhor teu coração entregar. Teu coração entregar. Apenas, ó Jesus, mencionar teu nome